O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Temer a Deus, irmãos. Temer, ter medo, ter pavor, pode ser, sim, não é? Certas situações, os discípulos estavam querendo tirar Jesus da missão, do foco da missão que o Pai deu a ele, porque estavam intimidados pelos fariseus, pelas autoridades judaicas, pelos que eram contrários ao que Jesus estava pregando e anunciando, com medo de serem presos, de serem mortos, não é? Jesus falou para eles assim: eu vou falar uma coisa para vocês, a quem vocês devem temer. Vocês não devem temer o homem, porque o máximo que o homem pode fazer é matar o corpo. Olha Jesus, né? O máximo que o homem pode fazer é matar, tirar a sua vida, não é? Mas não temam o homem que só pode tirar a sua vida, temam a Deus que pode tirar a sua vida e destruir a sua alma no inferno, não é? A esse vocês devem temer, a Deus. E a Bíblia fala: temerás apenas ao Senhor teu Deus, irmãos, não é? Quem teme a Deus anda no temor do Senhor, na obediência do Senhor, não deve temer nada, irmãos, porque é guardado pelo Senhor. Mas o Senhor nós devemos temer, porque Salomão também diz que o princípio de tudo é temer a Deus, que sem temer a Deus não se chega ao conhecimento de Deus, ainda continua naquela ignorância que tínhamos antes de conhecer a verdade que nos libertou, naquela incapacidade de pegar uma Bíblia, ler e entender alguma coisa e sentir Deus falando conosco. Sem temor do Senhor, nada acontece de bom. Enquanto não aprender a temer a Deus, irmãos, não vai chegar ao conhecimento de Deus, mas vai ter um conhecimento errado, superficial de quem é Deus, não é? E nós precisamos conhecer a Deus, o caráter de Deus, para ter o temor do Senhor. A maioria das pessoas acha que Deus, irmãos, ele é bonzinho. Deus é amor, mas Deus não é bonzinho. Deus é justo e reto, e o pecador ele não trata como inocente. Ele não é como nós, pais e mães, que por mais arte, mais coisa errada que os filhos façam, independente da idade, nós às vezes nos negamos a corrigir, não é? A punir, deixamos para lá. Deus não, porque a justiça dele, a retidão dele não permite que ele faça isso, não é? As pessoas acham que Deus é bonzinho, irmãos, que Deus é, vamos dizer assim, é um Deus coach que está aí para causar boas emoções, bons sentimentos nas pessoas, não é? Trazer um prazer emocional, não, irmãos. Pegue a Bíblia e leia de Gênesis a Apocalipse e veja se tudo que está escrito aqui não é para trazer temor, para provocar temor nas pessoas. Para se ter conhecimento de Deus, a Bíblia fala, primeiro é preciso temê-lo, não é? Primeiro é preciso temê-lo. Deus criou todas as coisas, criou o homem, não é verdade? E em determinado momento, especificamente nos dias de Noé, ele olhou para a terra e viu que a imaginação do homem continuamente era só maldade. O homem só pensava em fazer o que era mal. O homem não pensava em Deus, o homem não se importava com Deus, não pensava em fazer o que era reto aos olhos do Senhor, agradar a Deus. Era só pensamento de maldade. Então Deus disse: me arrependi de ter feito o homem. Olha só, cadê o Deus bonzinho que deixa tudo passar? Me arrependi de haver feito o homem. Vou destruí-lo de sobre a face da terra. E o que Deus fez? Mandou um dilúvio. Mas tinha um homem que adorava a Deus, que tinha uma vida agradável a Deus. A Bíblia fala, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus poupou a ele, a família dele, e decidiu começar de novo com ele, não é? Então a terra já estava cheia, irmãos, e Deus desfez tudo que tinha fôlego de vida, a Bíblia fala, com exceção das 8 pessoas que estavam na arca.
Noé e mais 7, e os animais que Deus disse para levar. E Deus começou de novo sem dificuldade. Deus tinha prometido a Levi, o sacerdote Levi, não é? Até nos dias de Ana, que o sacerdócio, o sumo sacerdócio, ficaria na casa dele, na descendência dele, perpetuamente, assim como Eli herdou de seu pai. Mas só que os filhos de Eli tornaram-se, a Bíblia fala, execráveis, desprezíveis. E Eli não os corrigiu. E pelo fato de Eli fazer vista grossa com o comportamento errado de seus filhos, fez com que Deus dissesse a seguinte coisa para Eli, mandou Samuel dizer para Eli, fala para Eli assim, Samuel, em verdade eu tinha dito que tu e a tua casa e a casa de teu pai andariam perpetuamente diante de mim, teria o sacerdócio perpetuamente. Deus tinha prometido isso à casa de Eli, aos pais de Eli, a Eli, e passaria para os filhos de Eli. Deus fala, mas agora antes de mim tal coisa. O que Deus fez? Voltou atrás, mudou de ideia. Porque os que me honram, Deus falou, eu honrarei. Ele não estava honrando a Deus, estava honrando mais a seus filhos, não é? Porque os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos. Não é verdade? E Deus fala, mas chegará dia que eu cortarei os seus braços, Eli, os braços da casa de teu pai, e não lhes deixarei descendente nenhum na face da terra, os riscarei da face da terra. Está entendendo, irmãos? Não é? Saul, que Deus escolheu o primeiro rei de Israel. Jeremias não, Samuel gostava de Saul. Estava orando, intercedendo por Saul. O que Deus falou? Até quando você vai ter dó de Saul, Samuel? Sendo que eu o rejeitei para ser rei em Israel. E Deus fala, na verdade, já me tenho provido de um outro melhor do que ele. Não é? Deus tirou o Espírito Santo de Saul, o diabo entrou no lugar. Deus tirou a coroa, tirou o reino, tirou a vida de Saul. Simples assim. Você está entendendo, irmãos? Temer a Deus. Jó disse, Deus dá, Deus o quê? Deus tira. Deus está dado, a gente falava quando era criança. Não, Deus está dado. Não é? Mas a Bíblia é bem clara. Deus dá, Deus tira. Temor do Senhor, igreja. A palavra de Deus não é para provocar bons sentimentos, boas emoções, não. A palavra de Deus é para provocar temor. Não é? Não é para derramar lágrimas de emoções. É lágrimas de pavor, de temor. E saber que quem é o nosso Deus, irmão? A Bíblia fala que um dia nós vamos estar diante dele, irmãos. Todos estaremos diante deles. Todos hão de comparecer ante ao justo juiz. Todos, irmãos. Nesse dia vai chegar os que já estão mortos, os que estão vivos. E a Bíblia fala, uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a morte. Não é? O diabo, ele é muito esperto, irmão, ele é astuto, ele sabe. O diabo não quer tirar as pessoas da igreja, irmão. O diabo só precisa que as pessoas não estejam em Cristo. O diabo só precisa que as pessoas estejam inertes, pensando que estão servindo a Deus, pensando que são crentes, que estão salvos. Ele só precisa, não precisa tirar ninguém da igreja. Não é verdade? O que Jesus fala? Lembre-se da mulher de Ló. Jesus não fala isso, irmão? Os anjos tiraram Ló, a esposa e as filhas de Sodoma antes que Deus começasse a fazer descer do céu fogo e enxofre. A Bíblia fala que os anjos os pegaram pelas mãos, inclusive a mulher de Ló estava com o anjo agarrado na mão dela e caminhando para fora de onde? De Sodoma, da destruição. Estava segurando a mão do anjo, estava no caminho da saída da morte.
mas mesmo assim morreu e transformou-se numa estátua de sal. Por quê? Porque olhou para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus disse, não é digno de mim. A Bíblia fala, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecemos firmes para a conservação da alma. E nós só vamos conseguir andar firmes, irmãos, se tivermos o temor do Senhor. Sabemos quem é o Deus que nós servimos, irmãos. Fogo consumidor, não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o nosso Deus, ele se ira, todos os dias ele está irado, irmãos. Você conhece essa passagem na Bíblia? É um Deus que ira-se todos os dias. Todo dia nosso Deus está irado, irmãos. Às vezes a pessoa acha que Deus, né, é aquele Deus sentadinho. A Bíblia fala que todo dia está irado. E Davi, depois que pecou, fala: Senhor, não me castigue na tua ira, não me corrija no teu furor. Quando o Senhor acalmar, aí sim o Senhor fala o que vai fazer comigo. Esse é o nosso Deus, irmão. E devemos ter orgulho e prazer de saber que esse é o nosso Deus, irmão. Não é aquele Deus bonzinho, bobo, que no final das contas não vai ter coragem. Muita gente fala: eu não acredito que Deus vai mandar pessoas para o inferno. Sim ou não, irmãos? Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso várias vezes da boca, não é? Eu não acredito que Deus vai mandar pessoas para o inferno. Não vai, irmão. O inferno já está cheio, já está mandando. Na verdade, ele não está mandando, as pessoas estão indo, ele manda, mas a maioria está indo com seus próprios passos, com suas próprias pernas. E no final ele vai completar a cota. Não é? Deus. O temor do Senhor encaminha para o quê? Para a vida, irmãos. Só vamos andar em direção à vida eterna em segurança se estivermos andando no temor do Senhor. Agora eu falo para você, irmão, quem teme a Deus, só do diabo julgar aquele dardo, dar aquela ideia de fazer uma coisinha errada, a pessoa já o quê? Treme. Sim ou não? Que é isso? Deus me mata, Deus me tira, Deus me castiga. Sim, irmãos, isso é temor do Senhor. Agora aquela pessoa, quando o diabo joga um dardo, dá uma ideia, coisa, a pessoa nem pensa em fazer errado, mas você não tem temor do Senhor. Essa pessoa não está caminhando para a vida, não. Porque o que nos encaminha, nos conduz para a vida é ter o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor não pensa, irmãos, em desobedecer a Deus ou quebrar um mandamento que seja, pegar os atalhos que a vida oferece, que o diabo oferece. Concorda comigo, sim ou não? Quem teme a Deus sabe, irmão. Sabe, não posso brincar com o Senhor meu Deus, não posso tentar o Senhor meu Deus. Temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que quem tem o temor do Senhor está andando em segurança para a vida eterna, independente do que está acontecendo. E a Bíblia fala que ele ficará satisfeito. O que é isso? Deus vai satisfazer as necessidades. Deus vai satisfazer os sonhos, os desejos do coração. Ficará satisfeito. Sentir-se-á satisfeito. Quem teme a Deus, quem anda com Deus, fica satisfeito só de saber que está com Deus, irmão. O mundo pode explodir, mas ele está em paz. Estou com Deus, ó, puf, eu explodo, mas já me encontro com o meu Senhor. Paulo, ameaçado, o que ele fala? Morrer para mim é lucro, porque eu encontro com o meu Senhor. Isso é temor do Senhor. E o temor do Senhor encaminha para a vida, e quem o tem ficará satisfeito. E olha só, e não o visitará mal nenhum. Nenhum mal visitará quem tem o temor do Senhor. Às vezes, irmão, quando a Bíblia fala de mal, o crente acha o mal nenhum, acha que é uma dor, é uma enfermidade, é um desconforto, é uma dificuldade, é uma escassez, não é? É uma provocação, é uma humilhação, é uma chateação. Não, irmão, é mal.
O mal causado pelo vil tentador, aquele mal que vem para cortar de vez, sem chance de se reerguer em todos os sentidos, aquele mal que vem para ceifar, irmãos, aquele mal que traz a calamidade, traz a tragédia destruidora. É desse mal que a Bíblia está falando, e você vê esse mal sendo feito todos os dias, a todo momento, em todos os cantos do mundo, sim ou não? Quer ver quanto mal, quanta calamidade foi feita hoje? Liga nos jornais e você vai ver esse mal, pessoas sendo acometidas desse mal terrível, pessoas de repente cruzando o caminho de um assassino, de um louco, de um homicida, de um namorado que está entendendo, e por aí vai, de um louco atrás de um volante, de um atirador que resolveu tirar vidas. Isso é o mal, irmão. Não é as dificuldades que a gente tem, as aflições que a gente tem, isso não é nada, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É aquilo que vem para realmente destruir de vez, irmãos, que vem para cortar. Esse é o mal que está falando. E a Bíblia diz que quem tem o temor do Senhor pode ficar descansado, irmão. Outra parte, a Bíblia fala: quem tem temor do Senhor está descansado de todo o mal. Mas lembra, não confunda esse mal com aquela dorzinha, com aquela enfermidadezinha chata de ter que estar indo no médico, tomar remédio. Não, isso não é mal, não. Isso é só, né? Não é aquele aperto financeiro. Não, isso não é mal, não. Isso é coisinha, sim ou não? Que se resolve, não é? Vai lá em Isaías 38, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Eu quis começar esse versículo para você entender a situação de Ezequias. Ezequias foi um bom rei. A Bíblia fala de muitos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala de um rei que foi o pior rei de Israel. Quem foi o pior rei de Israel? E olha que de Saul Deus tirou o espírito e deixou o diabo entrar e infernizar a vida dele. Acabe, pior rei de Israel. E por que ele foi o pior rei de Israel? Casou com uma Sidônia, não é? Jezabel, porque sua mulher o incitava. Tem que ter cuidado com as pessoas do seu lado, irmão. As suas companhias podem tornar você uma pessoa desagradável para Deus. Você sabe disso, não sabe? A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes que o Espírito Santo plantou em você pela palavra. E aí as más conversações que vêm de más o quê? Companhias, corrompe você. Más companhias, maus relacionamentos pode tornar você uma pessoa desagradável a Deus, não é? Salomão viu Deus 2 vezes, Deus apareceu, o homem mais sábio, escreveu tudo. Na velhice ele desviou, amou muitas mulheres que não devia ter amado, mulheres que não serviam a Deus, e elas lhe perverteram o coração. Salomão na velhice teve um coração pervertido e já não fazia mais o que era reto aos olhos do Senhor. Perdeu o temor do Senhor. Tudo tem que ser cultivado, irmão. Aquilo que não é cultivado vai perdendo. Tudo é como uma planta, precisa ser regada, adubada, cuidado, né? Forfar a terra, chegar mais terra. Versículo 38, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O que é uma enfermidade mortal, irmãos? Ela é aquela enfermidade que vem para matar, que não tem cura, irmãos, que está fora do alcance do conhecimento do homem, que está fora do alcance de tratamentos do homem, que está fora do alcance da medicina. O máximo que o homem pode fazer é dar um conforto para a pessoa, prolongar, dar à pessoa mais uns dias, umas semanas, uns meses, sim ou não?
Foi dito para o meu pai: o que eu posso fazer para ele é fazer com que ele sinta o mínimo de dor possível até o dia dele morrer, porque não tem mais o que fazer. Não é? É por aí. Doença mortal. Não é verdade? E Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias estava com os dias contados, irmãos. Um grande rei, de repente uma enfermidade entrou no corpo dele. Enfermidade não é difícil de entrar, sim ou não? Não é, irmãos? Ficou doente, e de uma doença mortal, da qual nenhum homem na face da terra tinha condição de curá-lo. Nenhuma medicina, medicamento, tratamento poderia mudar a situação dele. Ele ia morrer dessa enfermidade mortal. Imagina um rei com um reino daquele próspero, de repente sabe: poxa vida, não vou viver para desfrutar mais de tudo isso, não vou ver muita coisa. E veio a ele a palavra, aí veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Poxa vida, pastor, Deus mandou essa mensagem para Ezequias. Coitado, já estava doente, ia morrer, não é? E aí Deus vem e fala: ó, você vai morrer. O que Deus estava dizendo para Ezequias, irmãos? Vamos ser claros: não vou fazer nada por você, sim ou não? Porque nessa situação, a doença mortal, por que existem essas coisas, irmão? Para que o homem se lembre que por mais inteligente que ele seja, que por mais que a ciência avance em todos os sentidos, chega uma hora, irmãos, que é só Deus que pode fazer algo, para que o homem saiba que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sempre vai ter a palavra final de quem vive e de quem não vive, quando termina ou se prolonga. Não é verdade? Então Deus mandou Ezequias, fala para ele que ele vai morrer, ou seja, não vou curá-lo. Irmão, Deus não estava disposto. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que olha só como que a coisa é séria. Na mente do Senhor, Deus não tinha pensamento de curar Ezequias. Concorda comigo? Deus não tinha, irmãos. O que Ezequias arrumou, gente? Que Deus envia o profeta para falar e deixar claro: eu não tenho intenção de curar você, Ezequias, porque você vai morrer dessa enfermidade. Não, e não era propósito, não tinha propósito para isso. Você vai ver que não. Não é verdade? Então Deus está dizendo: eu vou deixar essa enfermidade crescer em você até tirar o seu último fôlego de vida. É para causar temor, irmãos. O único que podia fazer alguma coisa está dizendo: eu não vou fazer nada. Você está entendendo um pouco mais do caráter de Deus? Hein? Deus está dizendo: não vou fazer nada. E se Ezequias tinha esperança de Deus até no final fazer alguma coisa, agora ele ouve Deus dizendo: você vai morrer dessa enfermidade. Mas antes de morrer, põe a sua vida em ordem. Porque sua vida você vai perder, mas coloque a sua vida em ordem para você não perder também o quê? A sua salvação. Ezequias perdeu o controle da vida dele, não é? Quando é que nós perdemos o controle da nossa vida? Quando nós achamos que nós podemos controlá-la e tiramos das mãos do Senhor Jesus, não é? Perdeu o controle. Coloque sua casa em ordem, a sua casa, o seu reino, a sua família, esposa, filhos, os seus negócios, não é? O seu reinado, o seu governo, a sua forma de governar, para você não deixar essa vida com assuntos pendentes. Irmãos, eu sempre falo isso: irmão, não chegue no dia do juízo com assunto pendente, que esse assunto pendente é o que vai tirar você da vida. As coisas devem ser resolvidas aqui. E nunca fique protelando: eu vou fazer, eu vou mudar. Não. Pode ser que não haja tempo. Sim ou não? Não é? Então Deus diz: ele morrerá e não viverá.
Você ouve Deus dizendo, Ezequias, Isaías, eu não estou pensando em curá-lo. Vou deixar a enfermidade tomar o curso dela. Né? Mas Deus, mas pastor, irmãos, Ezequias aborreceu o Senhor, irmãos. Você vê que Deus estava aborrecido com o rei Ezequias. Deus estava chateado. Deus estava irado. Deus podia simplesmente ter deixado correr e ele ainda alimentando aquela esperança, morrer alimentando aquela esperança, mas Deus falou, não vai viver, vai morrer, mas fala para ele para pôr a casa em ordem, para ajeitar as coisas dele, não é? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Está vendo, irmãos? Por mais dura que seja a palavra, não é? Deus diz, ele vai morrer, eu não vou curá-lo. Mas Ezequias não deixou de acreditar na misericórdia, porque ele orou. Falou, não, quem sabe eu não consigo convencer o Senhor de que eu posso melhorar. Sim ou não? Quem sabe eu não convenço o Senhor de me dar uma chance e de que eu vou fazer tudo certo, que eu vou mudar. E aí se eu não mudar, ele tira a minha vida. Mas eu vou pedir ao Senhor uma oportunidade, não é? Essa palavra do Senhor fez Ezequias cair em si, irmãos, não é? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, Ezequias não estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, não. Ezequias não fez como Amazias, não serviu a Deus com o coração inteiro. Ezequias não fez como Uzias, depois que tornou-se forte, ficou orgulhoso, soberbo, altivo, e achou que podia fazer o que quisesse, até o que Deus não tinha dado para ele fazer, não é? Não fez como o rei Salomão se perverteu por amar muitas mulheres, por ceder ao desejo carnal. Ezequias não fez isso, irmãos. Ezequias, não foi como o rei que depois de tornar-se rei vingou-se dos que mataram o seu pai. Não, ele não fez essas coisas. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Ezequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vê muitos no livro de Reis e Crônicas, a história de muitos reis começando, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não é? Mas não está dizendo isso de Ezequias, diz ao contrário. Mas então o que está acontecendo? Às vezes não é o que você faz, irmão, às vezes não é o que eu faço, às vezes é o que deixamos de fazer, às vezes é o que paramos de fazer. Às vezes é o caso daquela igreja, daqueles crentes mornos, não são frios e nem quentes. Não são frios porque não são mais ignorantes, conhecem a palavra. Não são quentes porque conhece e não vive. É aquele crente, irmão, que é aquela figueira estéril que está 3 anos plantado na terra do evangelho, mas não produz nada, só está sugando o nutriente da terra do evangelho. Deus fala, arranca, ocupa a terra inutilmente. Às vezes, irmão, é aquele que pode, não é porque está fazendo errado, mas pode fazer algo de certo e não faz, e o que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, não é? Às vezes, irmãos, é porque a pessoa já está tanto tempo na igreja, não está fazendo nada de errado, acha que está salvo e pode ficar inerte na igreja, no reino, no evangelho. Não acrescenta nada, não agrega nada, não ajuda em nada, não participa em nada. Você está entendendo? Vou cuidar de mim, não é? Às vezes é isso, irmãos. Muitos estão confusos, eu não estou pecando, não voltei mais às minhas antigas práticas, mas está dentro da igreja, igual a mulher de Nó, uma estátua, inerte, parado. Não agrega, não acrescenta, não cumpre o papel. Nós somos membros do corpo de Cristo, irmão. E você sabe que se um membro, um órgão do nosso corpo parar de funcionar, todo o restante fica comprometido, sim ou não? Então nós temos funções, todos, irmãos.
Não é só o obreiro que tem função, não. Todos da igreja têm sua função, cada um tem sua responsabilidade. Alguns têm menos, outros têm mais. Tanto é que a Bíblia fala que os que mais é dado, mais serão cobrados. Cada um é cobrado de acordo com o número de talento que recebe. Jesus fala que tem crente que recebe um só talento, outros 3, outros 5. Alguns 10, porque o que recebeu 5, pegou 5 do outro. Não é? Pegou 3 do outro. Às vezes é o que não está fazendo. Não está pecando, não está bebendo, não está postando, mas também não está fazendo nada para quê? Não está remando, não está ajudando, não está... Você está entendendo? Isso aí, irmãos, eu só estou pregando, mas é você quem sabe da sua vida, sim ou não? Então a palavra vem para nos confrontar e para nos fazer olhar para dentro e pensar: poxa vida, será que eu estou assim? Eu estou aí tranquilo porque na minha cabeça não estou fazendo mais nada de errado, mas também não estou fazendo nada para Deus. Não faço para Deus, não faço para o evangelho, não faço para a casa de Deus, não faço para o irmão. Você está entendendo? Não é? E disse, versículo 3: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em o quê? Em verdade. Se ele diz andei em verdade, ele está dizendo: eu parei de andar em verdade, a minha vida virou uma mentira. Fiquei morno. E ele sabia disso, irmãos? Acho que dá para a gente começar a entender porque que Deus falou: olha, não vou curá-lo, não tenho intenção de curá-lo. Não é por isso. Não vamos dizer que foi por isso que ele ficou doente, irmão, porque nós ficamos doentes à toa, sim ou não? Nós ficamos doentes por qualquer motivo, por comer mal, por não exercitar, por fazer muito esforço, por não dormir direito. O negócio é, adoecer não é o problema, irmão. Ficar doente não é o problema, entrar em dificuldade não é o problema. O problema é aquele que pode fazer o que nós não podemos, não querer fazer. Porque quando aí vem o problema, que a gente percebe que a gente não está mais fazendo o que agrada ao Senhor, que nós estamos inertes, não é? Você está entendendo? A Bíblia fala que devemos ser sóbrios, o tempo todo sóbrio, vigiando, irmãos. A vida é uma vigilância completa. A todo momento estamos diante de escolhas, todo momento, irmãos. Fazemos escolhas o dia inteiro, sim ou não? O tempo todo é escolha, irmãos. Que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Poxa vida. Andou em verdade com coração perfeito. Está reconhecendo. A pessoa sabe que não está legal, sim ou não? Mas por que a pessoa continua? Por não se executar de imediato o juízo, por isso o coração do homem está sempre disposto a fazer o que é mal. A longanimidade de Deus faz com que as pessoas se confundam, achando que é tolerância. Não é tolerância, é longanimidade. E a Bíblia fala: não sabeis vós que a longanimidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus é longânimo com os nossos erros para nos dar tempo de cair em si e de se arrepender, pedir perdão e voltar a fazer o que é certo. Você está entendendo? Não é? Que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz. Por que parou, Ezequias? A vida ficou confortável, né? Esse é o problema de entrar na zona do conforto, não é? Tem gente que fala que não é bom ficar na zona de conforto. Eu quero ficar na zona de conforto, quem que não quer? Só que temos que entrar numa zona de conforto, mas não deixar de ser vigilante.
Não é? Não deixar a zona de conforto ser motivo para nós relaxarmos, baixarmos a guarda, esfriarmos, ficarmos mornos. Dá para ficar na zona de conforto firme, irmão. A gente fica falando aí que não é bom zona de conforto. Eu quero entrar nessa zona de conforto aí. E quando eu entrar, meu filho, eu vou fazer de tudo para não sair. Não vou relaxar, não vou acomodar, não, vou fazer de tudo. O problema é quando a pessoa entra numa situação mais confortável, ao invés dela orar mais ainda para ficar ali, ficar cada vez mais confortável, ela para de orar, irmão, ela diminui tudo com Deus. Você está entendendo? Faz o oposto, irmão. Entrou numa situação confortável, tá bom, filho? Aí continua orando para você. Nem é para melhorar, mas é para você não sair da zona de conforto. Porque quem que não quer viver, né, de forma confortável? Não é? Descansado de tanta luta, tanta coisa. Só não descanse do Senhor, só não descanse dos cultos, só não descanse dos momentos de oração, só não descanse dos momentos de ler a Bíblia em casa e meditar na palavra. Fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Chorou muitíssimo. Puxa vida, besteira que eu fiz. E até esses dias o Espírito Santo ainda estava falando comigo. Olha, se eu tivesse dado ouvido ao Espírito Santo, reconsiderado e mudado, eu não estava ouvindo agora do Pai que eu vou morrer, né? E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: sabe o que Deus quer ver, irmãos? Sinceridade, arrependimento sincero. Deus não quer ver ninguém chorando de emoção por causa de, sei lá. As pessoas têm falado, não, né? Deus quer ver arrependimento, sinceridade. A um coração contrito e quebrantado não despreza, ó Senhor. Que a pessoa entenda a miséria, como Paulo diz: miserável homem que sou, não é? Mas antes dele chegar e dizer miserável homem que sou, ele se apresentava: eu, Paulo, não é? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Colocava o currículo dele: fariseu, aluno de Gamaliel, cidadania romana, cidadania judaica, sobressaía sobre todos em conhecimento da lei, não é? Mas aí o tempo foi passando, Jesus tratando: eu, Paulo, o menor dos irmãos. Até que ele fala: eu, Paulo, o mais miserável de todos os homens. Quando ele cresceu em espiritualidade e comunhão com Deus, ele entendeu a miséria dele. Você está entendendo? É isso que temos que entender, irmão, a nossa miséria. Nossa vida é um vapor, não é? É isso que Deus quer que nós entendamos, irmão, que sem Ele nada podemos fazer. Jesus é a fonte de vida, sim ou não? Não é? Jesus disse que se nós crermos nele, andarmos com ele, rios de águas vivas jorrarão de nós. A vida vai estar dentro de nós. Ele é a vida. Isso, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Não que Ezequias era filho de Davi, antepassado, pai, né? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve toda oração, Deus vê tudo, irmão. Eis que acrescentarei aos teus dias. Olha, teus dias, ele tinha só alguns dias, não tinha? 15 anos. Diga glória a Deus. Poxa vida, uma oração, irmãos. Tem gente que acha que tem que passar 1 mês, 2 meses orando. Não, filho, uma oração. Uma oração sincera. Deus olhou para ele, Deus falou: eu vi as lágrimas dele. Eu vi que era lágrima de temor, de arrependimento, de desejo de receber uma oportunidade e fazer o que é certo. Deus viu, irmão, sinceridade nele, arrependimento sincero.
Deus sabe, nós não sabemos diferenciar crentes durante o culto, durante o louvor. Quando eu falo crentes, não estou falando de nós aqui não, todas as igrejas, todo lugar. Deus sabe olhar e ver se é só emoção ou se é arrependimento, adoração, temor, quebrantamento. Deus sabe fazer a diferença, nós não, mas Deus sabe, irmãos. Ouvi a tua oração. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Todas as lágrimas são vistas, mas nem todas são levadas em consideração. Porque tem muita lágrima de quê? De quê? Fala aí. O que fala aí fora? Lágrima de quê? Crocodilo. Porque o crocodilo está comendo a presa, está gostando, mas está derramando lágrima. Ô bicho à toa, né? Você sabia disso? Por isso que fala lágrima de crocodilo. Até parece que ele está triste porque está destroçando a presa. Ó, eu vi as tuas lágrimas, vi sinceridade na oração, sinceridade nas lágrimas. E para quem tinha alguns dias, Deus falou: vou te dar mais 15 anos. Diga glória a Deus. Está vendo, irmãos? Aquele que podia fazer a diferença e disse que não ia fazer, o que Deus estava fazendo? Estava provocando Ezequias a tomar uma atitude. Tem gente que é provocado por Deus, não entende e continua não fazendo nada, por isso vai perdendo tudo na vida. Deus está provocando para a pessoa tomar uma posição. Deus não tinha intenção de destruir Ezequias, a intenção de Deus era levar Ezequias ao quê? A olhar para dentro, olhar para si e entender e falar: Deus, eu posso fazer diferente, sempre pude. Eu fui aos poucos, sei, errei, não tem justificativa, me perdoa, mas se o Senhor me der uma chance, eu mostro que eu posso fazer como eu fiz, andar como eu andei, servir como eu andei, fazer como eu fazia, da forma agradável ao Senhor. Eu posso. E Deus viu que ele estava determinado, realmente, que era verdade, não era só palavras vãs. E o que Deus falou? 15 anos, Ezequias. Garantido 15 anos, irmãos. Dias tornaram-se anos. Está vendo? Deus não quer destruir, irmãos. Deus quer provocar você a uma mudança. Às vezes a pessoa está inerte demais, está estátua demais, sim ou não? Está acomodada demais. Aí Deus confronta para despertar, irmãos. E aí a pessoa desperta, cai em si. Deus fala: não, vou acrescentar os seus dias, olha, 2, 3, 4, 5, 15 anos. Oh, glória! Está vendo? Deus é bom, filho. A palavra final é do Senhor. E aí depois você vai ler todo o restante para frente, mas veja o versículo 9. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Ezequias dá um testemunho da experiência que teve, do momento que ele adoeceu e a vida acabou, né? Até o momento que ele foi o quê? Curado. Mas você depois medita com calma, não é? Veja o versículo 17. Olha só. Irmãos, a tempestade, como eu preguei domingo, não é para te destruir, filho. Falei sobre tempestade. A tempestade não é para te destruir. A tempestade é para te despertar, para te provocar mudança, irmãos. Não é? A aflição não é para acabar com você. É para te provocar mudança, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todos nós amamos a Deus, sim ou não? Mas às vezes nós vamos acomodando, irmão, ficando negligentes, relaxados, não é? Vamos esfriando, e aí entramos numa ruim, não é? Aí Deus vem e pá! Eis que foi para a minha paz que tive grande o quê? Amargura. Ezequias entendeu, tudo aquilo foi para
para eu olhar para dentro de mim, para eu mudar minha vida, voltar a ser como eu era no princípio da minha conversão. Tudo isso que Deus permitiu sobre a minha vida, todo esse aborrecimento, sabe? Foi para me fazer voltar ao primeiro amor. A Bíblia fala, Jesus fala em Apocalipse, que quem deixa o primeiro amor está caído. Lembra, pois, onde caíste e volte ao primeiro amor. Aquele que deixou de ter prazer, fazer com prazer, ser participativo, ser unidade. A Bíblia fala que ele está caído, não é? Então foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar minha alma da cova, não é? Da sepultura onde passaria pela corrupção, o corpo, decomposição, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha só, o Senhor perdoou todos os meus pecados. Deus perdoa, irmão. Não deixa o diabo te enganar, falando que dessa vez não tem mais perdão, que você exagerou, que você é reincidente. Só não tem mais jeito depois que você morrer, filho. Só não tem mais jeito de receber perdão e de ter tudo novo na sua vida depois que você morrer ou depois que Jesus voltar. Aí realmente acabou, irmãos. Aí realmente o pai de família já terá se levantado e fechado a porta, pá! Como Jesus disse. Quando o pai de família pôs se levantar e cerrar a porta. Mas até lá não importa, irmão. Você está vivo, você está na consciência, está sabendo que está errado, está querendo mudar. É o Espírito Santo falando: arrepende, pede perdão e faz direito, que Deus te acrescenta tudo de novo. Diga glória a Deus. E Deus fala, 15 anos, Deus fala, o reino de Judá estava ameaçado e cercado. Deus fala: vou defender a cidade, não vai entrar um inimigo aqui, não vão atirar uma flecha aqui, olha só. Vou te dar descanso até das guerras que você está vivendo. Esses 15 anos vão ser de paz. Às vezes o que você está passando, irmão, não é castigo, é um chamado a um despertar. É um chamado a voltar a ser fervoroso, começar a aquecer de novo, sair do estado de morno para quente de novo, porque frio não fica mais, porque o frio é a ignorância completa do conhecimento. O morno tem um conhecimento, mas não vive. Então talvez, irmão, o que está acontecendo é para te chamar para se aquecer de novo, aquecer o coração, voltar ao fervor, voltar a ter prazer no Senhor, na palavra, na casa do Senhor, nos cultos, em tudo. Querer fazer, querer ser ativo do reino no Evangelho, querer fazer algo pelas almas que ainda estão perdidas. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ezequias entendeu. Tudo isso que aconteceu comigo, Deus usou para me fazer o bem, para me fazer acordar e despertar. E glória a Deus que o Espírito Santo dele me mostrou, me conduziu na aflição e na oração. Diga glória a Deus. Deus muda ou não muda? Nunca perca a esperança, filho. Nunca pense que, não, que isso, não importa, irmãos. Bandido na cruz, um de um lado escarnecendo. Tem gente que vai escarnecer até o fim, o outro arrependeu, falou: deixa ele em paz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou com aquele homem? Hoje mesmo estará comigo onde? No paraíso. Irmão, para morrer na cruz daquele jeito, aquele homem nunca teve uma vida. Você está entendendo? Era judeu. Imagina o que aquele homem não fez para estar morrendo ali. Mas ele arrependeu, o Senhor Jesus viu a sinceridade e falou: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Aguenta mais um pouco aí. E aí Deus coloca esse versículo aqui, ó. Versículo 22. Então, não, vamos continuar aqui, ó. Versículo 18. Porque não te louvará a sepultura. Morto, como eu vou te louvar, Senhor? Na sepultura, sem vida, sem fôlego, em decomposição. Nem a morte te glorificará. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como hoje o faço. Diga glória a Deus.
Jeremias voltou a louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Entoar louvores a Deus também. Louvar a Deus é ter uma vida de louvor, uma vida que mostra que você é grato a Ele, que você vive dele, por Ele e para Ele. As pessoas olham para a sua vida e vê Jesus, e que você anda no temor do Senhor. Isso é uma vida em louvor a Deus. Às vezes a pessoa acha que uma vida em louvor a Deus é passar o dia cantando. Qualquer um pode cantar, irmãos. Não é? Uma vida em louvor a Deus, em adoração, temor, obediência e agradável a Deus. Olha o versículo 22. 22 não, 21. E dissera Esaías: tomem uma pasta de figos e ponha como emplastro sobre a chaga, e ele sarará. Olha o que Deus faz com a gente, irmão. Está entendendo? Deus diz: fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos, eu vou curá-lo. Aí Deus fala: Ezequias, manda pegar uns figos lá, fazer uma pasta de figo e pôr na chaga dele. Será que foi uma ferida que deu nele, irmão? Ia morrer daquela ferida? Porque dava para pôr emplastro sobre a chaga, a enfermidade mortal dele. Para que isso, pastor? Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim: para que isso? Para que ungir? Para que jogar sal, não é? Para que pôr o lencinho? Mas aqui Deus falou: põe uma pasta de figo, amassa a figa e põe na chaga dele, que ele vai sarar. Deus está dizendo: eu vou curar ele assim. Precisava daquela pasta de figo para Deus curar alguém, irmão? Precisava daquele prato de sal que Eliseu jogou lá na nascente do rio, que as águas estavam envenenadas, a água estava salubre, contaminando toda a terra e a cidade estava morrendo? Precisava daquele prato de sal, irmão? Não, irmão. Mas por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus sabe, irmão, que tem pessoas que precisam ter alguma coisa na mão. Cada um tem um tipo de fé, sim ou não? Não é? E talvez, e porque Deus, irmão, Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala que o avental que Paulo usava, os aventais, os discípulos de Paulo pegavam aqueles aventais, cortavam em pedaços, cada um saía com um pedaço daquele avental para um lado, e a Bíblia fala que quando aqueles discípulos seguidores de Paulo tocavam aquele pedaço de avental rasgado de Paulo na pessoa, se ela estava doente, ela sarava. Se ela tinha espírito de demônio, o demônio saía. Diga glória a Deus. E por que as pessoas criticam esse tipo de coisa? Hoje os crentes têm vergonha de falar que o pastor entregou um sal para eu levar em casa, jogar em casa, entregou um azeite, me deu um pedaço de pano abençoado. Aqui, ó, fez uma pasta de figo. Colocou a pasta de figo. Ezequiel falou: faz uma pasta de figo, amassa figos, faz um emplastro, coloca na ferida e está resolvido. Diga glória a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém?